só uma continuidade em relação ao tema que a gente falou, né? Infelizmente, o futuro da alimentação está colocado e ele não é nada atrativo. A gente tem percebido nas últimas semanas, principalmente, as notícias que estão têm circulado sobre o impacto das emergências climáticas na produção dos alimentos. A gente sabe, quem está mais acompanhando a pauta sabe que o que está vindo por aí não é nada bonito, né? Mas que a partir das tecnologias dos povos tradicionais, a gente também pode pensar em alternativas para sair dessa tristeza toda. E o tema de hoje, eu acho que ninguém melhor do que a pessoa que eu vou convidar, que é a Ana Feldsen, uma parceira nossa, ativista venezuelana pela soberania soberania alimentar e agroecologia. Ela está no Brasil desde o ano passado, fazendo alguns estudos, algumas vivências de campos com territórios quilombolas, com comunidades ribeirinhas, e ela é mestre em ecologia tropical e doutoranda em agriculturas amazônicas, ou seja, a Mana tem eh, muita informação para compartilhar para a gente. Então, sem muito mais delongas, eu vou chamar ela, que é um prazer muito grande. Antes dela participar como professora, ela está acompanhando todas as aulas, então, para além do tema que ela vai abordar, tem outras questões que pode trazer também. Enfim, Ana Félicen, você está aí? Estou aqui. Aí, Boa noite, obrigada, Bianca, obrigada, galera da Xepa, pelo convite, né? E a equipe que está aqui organizando esse ciclo de formação, que a gente acompanhou o ano passado também. Eu sou Ana Felicien, venezuelana, que está agora aqui hoje em Camiranga, né? Território quilombola da Amazônia Paraense, bem na divisa com Maranhão, no Rio Gurupi. Então, a gente vai acompanhar um pouco essa fala com as experiências também de estar nesse território, que diz muito, né, sobre a nossa temática de hoje, que também vai ser falado em portunhol. São várias fronteiras. A fronteira paraense e maranhense e a fronteira da língua, né? Então, no caso, a minha fala fica muito do outro lado da fronteira e não dê para entender, você pode me chamar para cá, né? Para o português. vamos sim. Ah, E quem tiver dúvida, pode ir perguntando ali no chat, que enquanto ela vai falando, eu vou respondendo também. obrigada. E vou falar devagarinho também, para não atrapalhar muito as informações. Então, hoje a gente vai compartilhar uma apresentação, não sei se aí vocês poderiam isso colocar, que tem como título aí que foi o convite, né, a falar sobre a grande fome e principalmente sobre os impactos das emergências climáticas na produção de alimentos. Então, aí a gente vai entender um pouco as conexões, né, que dentro do sistema alimentar tem a ver com essa articulação entre a produção, distribuição e consumo de alimentos, e como tudo isso está no centro do debate climático. Então, a seguinte, é, então, entendendo que geralmente a gente pensa muito no debate alimentar como se fosse fora, né, das próprias interações que determinam um pouco o estado dos sistemas ecológicos e naturais, né? E aqui eu trouxe essa imagem só para lembrar para nós que todos esses processos de produção, de distribuição, de consumo de alimentos, as políticas, né? A disputa política também pelo controle dessa produção de alimentos que a gente já viu nas aulas anteriores, como é que está o cenário global e o cenário brasileiro, né? Está situado nas interações da natureza, e especialmente nas interações do sistema climático, né, que é, está dado por esse conjunto de relações complexas, né, entre todos esses componentes, né, da vida, né, desde oceanos, atmosfera, biosfera e tudo mais. Então, as mudanças que acontecem nele perpassam e condicionam nossas formas de produção e nossas realidades alimentares. A seguinte, por então, nessa questão climática, o debate
o debate hegemônico, né, o debate principal, né, da situação climática, da situação de emergência climática atual, tem a ver com a composição da atmosfera e como as atividades humanas têm alterado uma função natural do nosso sistema planetário, que é o efeito estufa, né? Que é um efeito que possibilita a vida na Terra, né? Por meio da manutenção de uma temperatura quentinha, que se distribui em todo o planeta, né? E que é produto da interação desses gases que compõem a atmosfera, né? Nitrógeno, oxigênio, dióxido de carbono e outros, que conseguem, em essa composição, reter a parte da radiação solar e possibilitar a nossa vida e nossa existência de todas as espécies, né, não só humanos. Então, esse é um efeito natural, mas que tem sido modificado pela ação de uma parcela pequena da sociedade, que a narrativa hegemônica fala que é a humanidade, mas não é assim. A gente vai ver um pouco isso. Então, a seguinte. Então, esses gases, quando a gente fala de gases de efeito estufa, em relação à discussão climática, está falando principalmente de dióxido de carbono, de metano, que é um gás também que contém carbono, e de óxido nitroso, que tem um outro elemento, que é o nitrógeno, que é um elemento muito importante para o que foi o processo de modernização da agricultura, que a gente vai ver mais na frente, e que está no centro também da adubação química, né, e da possibilidade de produzir alimentos em larga escala. Então, esses gases têm aumentado a sua concentração na atmosfera em quantidades enormes. Assim, o dióxido de carbono está em 149% a mais dos níveis pré-industriais, né? O marco para entender, então, essa mudança na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera é a Revolução Industrial, que aconteceu lá na Europa, finais do século XIX. Então, a partir desse momento, como a gente vai apresentar um pouquinho mais na frente, esses gases, a composição da atmosfera mudou. E assim temos o dióxido de carbono aumentou, o metano aumentou quase a mais de 250%, e o óxido nitroso também aumentou. A seguinte, como resultado disso, a gente tem esse fenômeno que agora chamamos de aquecimento global, né? Que é esse processo de aumento da temperatura da superfície do planeta, principalmente causado pelo aumento desses gases, né? Pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, principalmente. A gente tem um efeito estufa natural, mas quando se fala de aquecimento global, a gente está falando desse aumento da temperatura gerado pelas atividades antrópicas, né? Então, mudança climática em termos gerais, essa mudança nesse sistema climático, né, que aconteceu ao longo do tempo, né, é bem maior do que décadas, não é só uma mudança de um ano a outro, sino essa mudança que aconteceu desde esse período, né, desde a Revolução Industrial e até agora. Então, aqui a gente tem uma foto das queimadas que aconteceram aqui na Amazônia no ano passado, né? E que temos reportes de um site, né, da Amazônia Legal, que chegaram a ser até 30 mil, mais de 30 mil focos de queimadas, né, no mês de agosto. E só nesse estado aqui, onde a gente está, no estado do Pará, aconteceram 11.364 focos de fogo, né, na Amazônia, que foi o estado com maior número de queimadas nesse período. A seguinte. Então, nessas emissões que aumentaram essas concentrações de gases de efeito estufa, resultaram em um aumento da temperatura global de 1,1 grau em relação à temperatura prévia à Revolução Industrial, né? Que é um pouco essa curva que a gente está vendo aí no slide, que tem esses marcos, né? A Revolução Industrial, a Guerra Mundial, e aí a gente vê como essas concentrações de CO2 foram aumentando e como esse aumento nessas concentrações foi acompanhado pelo aumento das temperaturas, né?
Então, o que a gente tem no outro, na lâmina da anomalias de temperatura na superfície da Terra é a diferença entre as temperaturas meias. E o que nos fala essa curva que está indo para cima é esse aumento, né, dessa temperatura que vai falando para a gente que o negócio está ficando cada vez mais quente, né, com diversas estimativas, assim, de várias instituições que têm pesquisa sobre isso. A seguinte. Essa é uma outra imagem que fala a mesma coisa, né, que é do relatório do painel de expertos sobre mudança climática, o IPCC, que é um grupo de pesquisadores que produzem esse conhecimento sobre o clima. Então, o que a gente conhece, assim como dados oficiais, vem desse painel que cada 6 anos produz um relatório, e a gente está apresentando aqui boa parte dos resultados desse relatório, que são vários relatórios, vários pesquisadores e pesquisadoras do mundo, embora a representatividade das regiões, em termos de publicações que são reconhecidas como fonte de dados para essa, também tenha uma restrição um pouco geográfica, né? São tomados em conta artigos publicados em revistas internacionais científicas, que têm uma participação principalmente de autores do norte global, mas são os dados oficiais, né? É, e que estão falando, então, sobre como essas mudanças do clima são principalmente produto da ação humana, né? Não é uma situação natural, sino que é resultado desse modelo que se desenvolveu após a Revolução Industrial. A seguinte. Então, nesse contexto, a gente fala de emergência climática para reconhecer que, além de estar em uma situação de mudança, estamos em uma condição de emergência, né? Porque é preciso, né, uma ação urgente para desacelerar ou interromper essa tendência, né, o aumento da temperatura, que já está em 1 grau a mais dessa temperatura, e que tem um debate enorme, né, no fórum internacional, como as COPs, né, que aqui vai ser a COP no ano 2025, vai ser aqui na Amazônia pela primeira vez, no Brasil, e que o debate está, então, como que o mundo vai fazer para manter a temperatura no mínimo em 1,5 grau a mais, né, só que um cenário bem comprometedor. Então, a emergência climática tem sido reconhecida por cientistas de 150, mais de 150 países, mais de 10.000 cientistas, também governos locais e países que são bem vulneráveis a essas mudanças climáticas também declararam esse estado de emergência. E, aliás, em termos concretos, temos mais de 800 milhões de pessoas que vivem em localidades que têm uma condição ameaçada, né, em termos desse cenário de mudança climática. E que essa narrativa também fala muito sobre a possibilidade de desenvolver políticas e legislações, né, que equiparem, então, essa situação climática a uma situação de um estado de guerra, uma condição excepcional, para a segurança das pessoas. A seguinte. Então, aqui, desse relatório do IPCC, o que a gente tem hoje é esse aumento de 1,1 grau, mas nos cenários futuros, né, o panorama não muda, né? Então, temos aqui nessa slide 3 simulações que é feita pelos expertos desse painel, e cada uma desses mapas do mundo representa uma modelagem, uma simulação com uma temperatura a mais. Então, na primeira, aqui, a mão, não sei, esquerda, direita, aqui, está uma simulação com um cenário de um calentamento global, aquecimento global, perdão, aí, o espanhol na frente, aquecimento global de 1,5 graus. O mapa do centro, né, ele está simulando um aquecimento de 2 graus
E o mapa do outro extremo está simulando, que está bem mais vermelho, está simulando um aquecimento global de 4 graus a mais. O que a gente observa é que à medida que é simulada, né, uma maior temperatura, temos uma distribuição bem mais desigual desse aquecimento. Então, não é que todas as regiões do planeta vão receber a mesma temperatura, né? Vemos como aqui, por conta dessas interações, dessa complexidade do sistema climático, vamos ter regiões que vão ter temperaturas bem mais quentes, e aí as cores bem mais vermelhas representam mudanças entre 6, 6,5, 7 graus a mais, e que isso também fala muito dessas desigualdades que foram discutidas na primeira aula, né? Como esse cenário de aumento da temperatura que é desigual, atingiria, então, e acentuaria essas desigualdades na questão alimentar. A seguinte, aqui nesse mapa temos as mesmas simulações com 1,5 graus centígrados a primeira simulação, 2 graus a mais e 4 graus a mais. Só que aqui a gente está representando as mudanças nas chuvas e nas secas, que é bem intuitivo, assim, as cores, que são o mapa está representando em cores azuis, esse aumento, então, no regime de chuvas, e cores bem mais marrons, areia, o aumento das secas. Então, o que a gente vê também é que à medida que, segundo, né, o painel de mudança climática, o IPCC, à medida que aumenta essa aquecimento global, a gente vai ter uma distribuição também bem desigual dessas chuvas mais intensas, maiores, e secas bem mais fortes também, de forma diferenciada nas distintas regiões do planeta. Então, o cenário é bem é, assustador. A seguinte, então, quais são as causas dessa mudança que a gente está experimentando e que estão sendo é, simuladas para o futuro? A seguinte, bom, como já falamos no início, essa questão das emissões globais de gases de efeito estufa, que têm sido produzidas pela ação humana, principalmente aqui nessa slide a gente está apresentando como são, o que compõe, quais são as atividades que compõem essas emissões globais desses gases que já falamos, né? O dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. E que aqui em uma cor azul, a gente tem principalmente o combustível fóssil. Então, temos desde 1990 até 2019 um aumento dos 59% a 64% das emissões globais correspondem a esse aumento na produção de combustível fóssil, de CO2 proveniente do combustível fóssil, ou seja, gasolina, diesel, consumo dessa que movimenta todas as atividades das quais depende a nossa vida cotidiana. A gente também tem em amarelo, assim, a faixa que representa as emissões que vêm da mudança no uso da terra, né, da deforestação, do desmatamento, da perda das florestas, que é bem menor, mas também está contribuindo de forma importante nessas emissões globais. E temos também na faixa mais vermelha, laranja escura, as emissões de o outro gás, que é o metano, que ele é produzido principalmente em processos de produção de arroz a larga escala, né? Em termos de produção de alimentos, né? Que é arroz sob irrigação, que tem um consumo de água enorme e que emite principalmente esse gás. A seguinte. Só que a gente, em termos históricos e geográficos, temos uma distribuição importante, né, que é sempre importante marcar, dessas emissões. Nem todo mundo, nem todos nós temos a mesma responsabilidade nesse cenário de mudança climática. E eu acho que isso é muito importante pautar, porque tem uma narrativa predominante que joga a culpa em toda a população, em toda a sociedade, como se todo mundo tivesse a mesma responsabilidade.
Então, nesse slide, né, que também está no relatório do painel IPCC, a gente observa as emissões históricas cumulativas desses gases de efeito estufa. E vemos como na região do norte global, entre Norte América e Europa, eles têm as maiores contribuições nessas emissões, né? Principalmente combustível fóssil e também um pouquinho em amarelo, né, sobre a mudança da terra, mudança no uso da terra e desmatamento. Quando a gente observa, então, aqui nessa, onde diz Latinoamérica, desculpa que está em inglês essa slide, a gente observa como se inverte, né? E as nossas contribuições, como região da América Latina e do Caribe, são principalmente derivadas da mudança no uso da terra e do desmatamento, que isso fala também muito do próprio colonialismo do nosso sistema alimentar, que a gente vai falar depois. Então, temos como principais responsáveis dessas emissões o norte global e principais emissores em relação ao combustível fóssil. Já toda a região do trópico, sureste asiático, pacífico, o continente africano e a América Latina e o Caribe, as emissões são bem menores ao longo da história, mas também nossas emissões são principalmente derivadas do desmatamento e da perda da nossa floresta. A seguinte. Então, aqui no Brasil, a gente tem, por bioma, também uma diferença importante, né, nas emissões. Nessa slide que é do grupo Clima Info, que está produzindo informações bem interessantes sobre o tema, eles apresentam aqui quais são as emissões entre 1990 e o ano 2020, as emissões de gases de efeito estufa por cada bioma, com destaque para a Amazônia, que tem acumulado nesse período os 78,4% das emissões, que é um dado gritante assim, do impacto do desmatamento nessa região que a gente está falando para vocês, e a contribuição que tem nas emissões globais do Brasil. A seguinte. Então, nessa gráfico, assim, de várias cores, que é o gráfico do Inventário Nacional de Emissões, que é um relatório formal, assim, do Ministério do Meio Ambiente e agora Mudanças Climáticas, que tem dados para o ano 2016. A gente observa, assim, como a matriz da exportador, né, do Brasil, tem uma marca muito clara, assim, nas emissões desses gases de efeito estufa. Então, em cor amarela e em cor verde, a gente tem a maior parte do bolo, né? Pensando que esse bolo está representando todas as emissões, as atividades que são responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Então, em amarelo, com o 33,2%, a gente tem o setor da agropecuária, e com o 27,1% em cor verde, a gente tem o setor de mudança do uso do solo e desmatamento. Só isso aí representa a maioria das emissões do Brasil. É a seguinte. E já para a região norte, pois nossa faixa verde é bem maior, com 56% das emissões provenientes da perda da nossa floresta, que isso obviamente tem impacto sobre os territórios das comunidades tradicionais e sobre nossos sistemas alimentares aqui, que são também tradicionais. A seguinte. Então, nesse contexto assim, de emissões, tendo claro esse mapa, bora ver um pouquinho, então, como é que sistemas alimentares estão também nesse debate e em relação a essas emissões, né? Seguinte. Uma coisa que está sendo bem destacada, né, que nossos alimentos, os alimentos do sistema alimentar hegemônico, né, são produzidos principalmente em ecossistemas terrestres, né. A gente tem uma proporção dos alimentos que vem dos ecossistemas aquáticos, rios, mares, oceanos, mas o que a maioria da população está consumindo são alimentos que estão produzidos principalmente na terra, né? E esses alimentos representam, então, o 83% dos
697 quilos dos alimentos que se consumem por pessoa anualmente, em média, e que desde 1961, que é bem depois do que foi chamado a Revolução Verde, que a gente já discutiu em outras aulas, principalmente a aula da Fran, como esse processo marcou as transformações da produção de alimentos e também do consumo. A partir dessa década, da metade do século XX, a provisão de alimentos por pessoa aumentou a mais de 30%. Só que esse aumento na disponibilidade de alimentos para a população do mundo foi em base também a um maior uso desses adubos nitrogenados, que aumentaram em 800%, e que são responsáveis pela produção desses gases de efeito estufa, especialmente o óxido nitroso, e também maior uso de água para irrigação, né? Mais do 100% de consumo de água para plantar. Também o comércio global de alimentos aumentou mais de 5 vezes entre 1961 e 2013, o que significou um aumento das quilocalorias disponíveis para as pessoas, né? E isso tem um outro lado da moneda disso é que nossa dieta, embora tenha sido aumentar o volume de alimentos, esses alimentos são cada vez mais homogêneos. Então, entre o 80% e o 90% da dieta depende apenas de pouquíssimas espécies, de toda a diversidade de espécies alimentícias que a gente tem, né? Entre 12 e 20 espécies são apenas as que estão sendo as maiores responsáveis da nossa alimentação. Principalmente o arroz, o milho e o trigo contribuem com mais de 60% das calorias e proteínas consumidas. E temos aproximadamente 6.000 espécies conhecidas, né? Aí temos também um monte de espécies que ainda não são conhecidas e são consumidas por diferentes grupos sociais. Porém, todo esse aumento da disponibilidade de alimentos e essa explosão assim de disponibilidade de calorias tal no mundo, hoje nós temos 821 milhões de pessoas que estão em condição de desnutrição e também 2 bilhões de adultos em condição de obesidade. Então, isso é um retrato assim da desigualdade no sistema alimentar e como essa desigualdade foi criada, né, na base de um conjunto de emissões, do aumento do impacto desse sistema alimentar sobre o funcionamento do planeta. A seguinte. Então, essa é uma imagem clássica, assim, que a gente pode passar do que seria um modelo hegemônico de produção de alimentos. E aí, então, é importante entender que o sistema alimentar está como, em relação à emergência climática, como um dos principais responsáveis pelo aquecimento global, enfim, porque é um dos principais emissores de gases de efeito estufa, e, ao mesmo tempo, é um dos principais afetados pelas mudanças climáticas, né? Então, de todas as emissões de gases de efeito estufa do planeta, entre o 20% e quase o 40% provém do sistema alimentar, do uso da terra, do armazenamento de alimentos, do transporte, da embalagem, do processamento, das vendas e do consumo. No ano 2015, a maior contribuição foi gerada pela atividade de produção de alimentos e as mudanças no uso da terra, que é basicamente desmatamento. Mas o transporte também é responsável pelo menos de 20% do total de emissões do sistema alimentar. E também temos por aí o desperdício, os resíduos, o lixo que produz, é responsável disso. Por outro lado, entre os principais impactos das mudanças climáticas sobre essa produção de alimentos e a distribuição estão, então, essas mudanças que a gente observou que estão sendo observar no presente e no futuro, né, nas chuvas, nas secas, tanto na sazonalidade como na intensidade, mudança na distribuição de doenças e pragas, né, que vão atingir a produção da agrícola. Também tem uma questão assim, bem importante em termos nutricionais, que esse aumento na concentração de gases de efeito estufa, ela vai trazer consequências sobre a própria fisiologia, a própria vida das espécies, né, das plantas, né? Vai aumentar
a taxa de crescimento, mas ao mesmo tempo vai diminuir a concentração de nutrientes. Então, tem muitos estudos observando como é que em cenário futuro vai ter uma diminuição desses nutrientes, micronutrientes, como cálcio, ferro e outros. E também o choque nas cadeias de distribuição, que especialmente para um país como o Brasil, isso também significa choque na economia nacional, né? Na agroexportação, choque nessa transportes a grande escala, a larga escala, que vão nas áreas de plantio e criação, que vão ser atingidas pelos eventos climáticos extremos. A seguinte. Então, aqui temos nesse relatório também do IPCC, que tem uma secção específica para alimentação, uma estimação assim das emissões de gases de efeito estufa nas áreas plantadas, né, com plantio de arroz e com outras áreas também que foram drenadas, né, como pantanais, e com áreas que foram sujeitas à aplicação de adubo nitrogenado. Então, em cores azuis, a gente tem as menores emissões de CO2, e em cores mais laranja e vermelha, temos as regiões que têm maiores emissões. Então, se a gente observa a mais detalhe assim, o mapa do Brasil, vemos alguns pontinhos vermelhos e amarelos e laranja que estão bem no sul, né? Nas áreas que se caracterizam, então, por esse modelo de produção de soja, de monocultura da soja, e que, bom, são um modelo que funciona como um exemplo de desenvolvimento também para o mundo, né? Como promessa de satisfação da fome. É mais que está contribuindo fortemente com essas emissões. A seguinte. E aqui temos em esse outro mapa as emissões globais que vêm da criação animal. Então, igual em cores vermelhas, laranjas, amarelas, temos as regiões que vão ter as maiores emissões provenientes principalmente gado, mas também outras criações animais. E no Brasil a gente observa a mesma distribuição. Esse padrão está bem nessas áreas que são emblemáticas desse modelo de produção a larga escala desses produtos, desses animais. A seguinte. Aqui temos só para fazer um contraste nesses países que a gente observou nas emissões históricas como maiores responsáveis também, né, das emissões globais, um contraste entre os Estados Unidos e a China em termos do consumo de combustível fóssil em forma direta e indireta para a agricultura, para a produção de alimentos. Então, aqui do lado, no círculo que diz Estados Unidos, a gente tem marcado em cor azul escura a área que é a área ligada a esses sistemas alimentares, que tem a ver com o consumo de combustível, de gasolina, de diesel, né, que é a principal responsável desse combustível. Mas também o uso da maquinária, a irrigação, o uso de adubos nitrogenados também faz parte desse consumo de combustível fóssil, porque esses adubos químicos são um produto do petróleo, né? E em contraste com a China, a gente observa uma mudança de cores, que as principais emissões vêm, o principal consumo de combustível, perdão, combustível fóssil vem por conta da irrigação, que está em cor verde, e do consumo do uso de adubos nitrogenados, que está nessa cor azul mais clara. Então, embora a gente tem distribuições diferentes, o que esse gráfico também está falando é da dependência a esse sistema hegemônico do combustível fóssil, né? Que não é só, como o sangue desse sistema alimentar da Revolução Verde. A seguinte. E esse sistema alimentar, do lado do consumo, também implicou severas mudanças do que a gente está consumindo, né? E aqui, nesse trabalho de Coure e colaboradores, eles apresentam as mudanças na dieta, né? No consumo de algumas espécies na dieta mundial, a partir também desse ano de 1961
entre 61 e 2009, né? Então, em azul, na parte superior do slide, a gente tem os alimentos que são hoje mais consumidos, com um crescimento absurdo da soja, que a gente não só consome soja, sino muitos produtos processados contêm soja, como a Fran falou e como foi falado no aulão anterior, né, sobre ultraprocessados. Então, temos um aumento em quase 300% do consumo da soja, do dendê também, é um aumento importante. E dessas três culturas que a gente apresentou mais na frente, que eram agora a base da nossa dieta, o trigo, o arroz e o maíz, também a cana-de-açúcar. Mas, por outro lado, a gente está perdendo o consumo de várias espécies, que especialmente nessas regiões tropicais são assim, espécies fundamentais para a cultura alimentar, como a mandioca, outras raízes, como a batata doce, as bananas também. Então, o que esse trabalho também mostra é que temos ao longo desse período e como resultado desse processo de transformação do sistema alimentar, temos uma homogeneização da dieta do mundo, que implica também uma homogeneização das nossas vidas, né, do que a gente entende por uma boa comida, um bom alimento, comida boa e possível, né, para todos. A seguinte. Então, aí nesse debate sobre mudanças climáticas, o consumo de alimentos também é apresentado como um campo fundamental para a redução de emissões de gases de efeito estufa. E, segundo esse relatório do IPCC, a mudança a dietas mais sustentáveis, né, e saudáveis poderia reduzir entre 0,7 e 8 gigatoneladas de carbono para o ano 2050. Então, só as escolhas fariam uma contribuição bem importante assim, nesse cenário terrível que a gente está caracterizando e falando aqui como um cenário de emergência climática. Então, aqui nessa foto, é uma foto de uma mesa quilombola amazônica, no quilombo de Joana Pérez, né, que fica aqui na região do Baixo Tocantins, e que, claro, quando se fala de dietas saudáveis e sustentáveis, tem um apelo direto, né, às comunidades tradicionais, a grupos que estão mais perto da floresta, que seus territórios estão na floresta. E nessa mesa, essa mesa sintetiza um pouco os desafios e as contradições, né, desse cenário futuro. A gente tem ainda nossos produtos tradicionais, assim, açaí, peixe, sim, açaí e peixe fundamentalmente. O arroz e o feijão foram fundamentais nessas roças aqui, mas temos também um consumo muito grande do frango de granja, dos produtos ultraprocessados, do macarrão, do arroz, de produtos in natura que antes vinham da roça e agora são obtidos por essas cadeias de atacadão, né, como o básico, né, o arroz e o feijão, que chega na mesa nas nossas comunidades tradicionais e que não vem da roça. Então, é importante localizar, então, esses desafios que são colocados para o mundo em situações específicas e que falam das intervenções e como todo esse subsídio que a gente viu nas aulões anteriores para o agro, né, chegam na mesa das próprias pessoas, grupos e territórios que significam ou teriam nos seus conhecimentos tradicionais uma solução para essas dietas saudáveis e sustentáveis. A seguinte. Então, nessa panorama, o que está sendo discutido assim nas agendas mais mainstream ou hegemônicas é a questão da agricultura climaticamente inteligente, que é um conceito assim bem simples, né, que é proposto pela FAO, que tem a ver com uma agricultura que seja ciente assim da importância de reduzir emissões, que não emita gases de efeito estufa, que consiga garantir a produção de alimentos, mas que na prática é uma narrativa que está sendo bem controlada pelo norte global,
aí num trabalho que fazem alguns estudiosos da justiça climática, falam como bancos de desenvolvimento e doadores do norte global marcam a pauta das discussões sobre essa agenda da agricultura climaticamente inteligente, que estão priorizando principalmente créditos e ajudas para esse setor da alimentação com esse tipo de imagem, né? Agricultura urbana com LED, que não produz emissões e que depende de uma alta tecnologia, entendida como alta tecnologia, esse monte de dispositivos e equipamento desenvolvido pelo conhecimento científico ocidental. Mas já no sul global, quando se fala, então, desse cenário de emergência climática, as discussões são outras, né? A gente está falando de reforma agrária, de questionar esses tributos e subsídios para esses setores do agronegócio, para os agricultores mais ricos, como da discussão sobre o apoio às agriculturas familiares, que seriam, então, nossas prioridades. Então, aí entra a questão de discutir a emergência climática desde uma perspectiva de justiça climática, que reconhece como essas emissões foram responsabilidade de uma parcela bem pequena da sociedade ao longo do tempo, né, do norte global, que eles ainda têm uma dívida climática bem grande com o resto do mundo, que no sul global, aliás, que estão as respostas possíveis, mas também as vulnerabilidades criadas por esse desenvolvimento desigual e colonial, né? A seguinte, então, assim, só para evidenciar um pouco como esse modelo intervém na agricultura familiar, esse aqui são algumas imagens de o que eram, né, os créditos para a agricultura familiar na Venezuela, especificamente para a produção de hortaliças, batata e outras hortaliças, que dependiam de essa montanha de adubos que está aí atrás, esse garoto, que é um agricultor da região andina da Venezuela, acompanhada desses produtos agrotóxicos que foram distribuídos aí por meio dessas políticas públicas. E ao mesmo tempo, vemos assim na foto de embaixo um laboratório criado por camponeses, por agricultores que eles ocuparam uma terra, né, disputaram e lutaram por uma terra, né, que estava sobre latifúndio, e criaram um laboratório para a produção de bichos que controlam doenças, né, de biocontroladores, e que deram a vida, né, também para transformar essa terra que estava sob latifúndio, mas também para transformar um modelo de produzir alimentos nessas terras, né, porque o resgate do latifúndio implica também a produção de alimentos mais saudáveis. Então, esse é o laboratório Manuel Antônio Heredia, que fica no fundo resgatado do latifúndio Aracau, na região centro-oeste da Venezuela, no estado de Yaracuy. Seguinte. Então, essas são parte, e aqui continuando com essa parte das contradições e disputas e tensões que a gente tem nessa luta, né, perante essas emergências climáticas e pela soberania alimentar. Aqui eu contrasto duas comunidades tradicionais. Na parte superior está a comunidade de Cuyagua, que é meu outro local de pesquisa na Venezuela, que é uma comunidade tradicional afro-venezuelana, que tem uma agricultura baseada nisso que hoje se chama aqui no Brasil sistemas agroflorestais, mas que tem sido a prática assim, tradicional desse povo e que proporciona esses alimentos, como vemos no carro do centro, para o dia a dia, né? Banana, raízes, mandioca, inhame, ocará, mas que se depara com a chegada desses produtos com subsídios enormes, né? Aí temos um mercadinho na comunidade de Cujagua, né? E que temos, eu não consegui trazer o detalhe da foto, mas esse óleo que dá para ver de longe ali é um óleo de soja produzido no Brasil, que chega lá no interior da Venezuela, que chega lá, aqui também nos interiores do grande Brasil, como fica na parte inferior da foto, né, que é o quilombo de Joana Pérez, na região do Baixo Tocantins, que temos assim a convergência dessas práticas, né, bem tradicionais
o que se chama agora sistemas agroflorestais, que proporcionam aí a mandioca para farinha do dia a dia, mas que nessa foto final a gente observa como a mobilização numa situação de emergência, né, climática, que foi pela enchente, não lembro do ano, né, que aconteceu aí, as políticas proporcionam são alimentos da cesta básica, né, de que vêm produzidos pelo agro e que chegam então nos nossos territórios, como soluções, inclusive em cenários de emergência climática. A seguinte. Porém, a gente tem outras referências para pensar assim, já quase vamos terminar, para pensar assim, soluções, né, na produção de alimentos. Uma delas, e aí temos uma foto de experiência de agricultura urbana no Cumbe Quilombo, São Agostinho, em Caracas, é essa agricultura na cidade, mas que tem um legado muito forte que vem do território tradicional, né? Aí a gente está vendo, observando uma plantação de mandioca lá no meio da cidade, feita por pessoas que migraram, como toda eh, a área popular, favela venezuelana e acho que latino-americana, por os filhos e netos dos agricultores, né? Que ocuparam a cidade e que no momento de crise alimentar e emergência climática que a gente está confrontando lá, a resposta principal foi fazer a roça, né? Trazer a semente das terras dos avós e fazer a roça na cidade, no teto dos prédios, assim, e garantir nossa alimentação bem perto. E a seguinte, temos uma outra referência, que aqui eu apresento um desenho feito por Padá, um estudante da Universidade Nacional Intercultural Indígena da Venezuela, do povo Wotuha ou Piaró, que é a sucessão ou as etapas que são é, as etapas da roça Wotuha, né? Que seria a roça, que para nós é o conuco. E como essa produção de alimentos ela está ligada à manutenção da floresta. A gente observa que tem várias etapas, assim, temos uma primeira fase, assim, desse conuco, dessa roça, que é para culturas que são de curto período, rápidas, de crescimento rápido, como o milho, a abóbora e outras, e depois o sistema vai ficando bem mais complexo, assim, com outras culturas que demoram um pouquinho mais e que já são mais permanentes, bem, no final aí temos as palmeiras, que a gente tem açaí também por lá, que é a manaca, cacau, cupuaçu e outras, a seguinte, e que cada uma dessas etapas também, como vemos aqui, tem nome em Wotuha, Jariaca, Pajaguaju, Maju, Ressabaguaxa, Dea, Huaxa, Acha, Dea, e vão falando como dessa produção de alimentos, desse roçado, o bosque não é um negócio assim que eles esquecem a área e já, não é? Um objetivo central na produção de alimentos é a manutenção da floresta. E essa manutenção da floresta também representa a produção da semente, que vem, cada uma dessas etapas produz uma semente de cada dessa diversidade de culturas que não tem nada a ver com essas três espécies que a gente está centrando nossa alimentação assim na cidade, sino que fala de toda essa diversidade que faz possível uma alimentação distinta, né? E uma alimentação que depende da conservação da floresta. Então, eu acho que com isso já é a seguinte, é só para mostrar que temos muitas graças, é que temos outras referências para pensar nessa emergência climática e caminhos possíveis, né, para sair dela. Então, muito obrigada. Ô, Ana, direta e reta. É, Eu acho. Eu fui pensando enquanto você estava falando, e assim, o panorama da Latinoamérica, eu vou abrir para perguntas, mas assim, eu acho que, como que é, qual que é? Eu vi que, recentemente eu li que o milho, né, já não, daqui a alguns anos a gente não vai conseguir produzir mais milho por conta das altas temperaturas, nem o milho transgênico, né, nem a hum, semente transgênica. Então, dentro da perspectiva de médio, curto ao longo prazo, quais desses alimentos que a gente tem na nossa dieta alimentar corre risco de desaparecer? Além do milho, também eu sei que tem a mandioca,
Mas aqui na América Latina, a nossa base alimentar, o que que as emergências climáticas impactaria muito fortemente? É muito interessante essa pergunta, Bianca, porque inclusive relatórios anteriores falam em singular, né, desses alimentos. Só que a gente na América Latina tem uma diversidade enorme de milhos adaptados a diferentes temperaturas. Esses modelos e esse cenário futuro são elaborados principalmente com sementes que são comerciais, né, que são produzidas pelas empresas. Nós não temos desenvolvido muitas informações sobre outras variedades de milho, especialmente os milhos que têm os agricultores na mão e que foram essa diversidade enorme que a gente observa no México, no Peru, na verdade, na América Latina toda. No caso do milho, no caso da mandioca também. Então, tem alguns estudos, assim, trabalhos, e principalmente a prática dos próprios agricultores, que mostram como tem escolhas e custódias, resguardos para essa diversidade, né? Que são variedades que têm adaptações diferentes. Algumas para seca, algumas para períodos bem curtos. A gente tem na Venezuela um milho que ele cresce se chama quarentão, porque ele cresce em 40 dias. E é um milho assim, para guerra, para resistência. Então as pessoas botam esse milho, depois botam um milho mais longo, igual a mandioca temos. Então, uma primeira questão é refletir, por isso eu trouxe essas outras referências, que esse debate está muito singularizado por conta desse conhecimento moderno, né? Que é o que produz o conhecimento sobre o clima. Mas, na prática, nos territórios tradicionais, a gente tem uma diversidade enorme que ela é totalmente invisibilizada. E ali é que está a fonte das respostas, né? A gente nem sabe quanta diversidade tem. Aliás, essas variedades têm uma diversidade. Não é só temos vários tipos de milho, sino que cada milho em si é bem caboquinho, né? Então, ele tem uma diversidade interna, assim, que poderia responder de formas como resposta a adaptações a esse cenário. Então, o desafio principal é trazer esses conhecimentos outros e trazer essas outras fontes de resposta para o centro do debate e não ficar nessa singularização que é parte da monocultura da mente, uma monocultura na produção, mas também na produção do conhecimento também. Exato, porque a monocultura não é só na hora da plantação, né? Não Nosso entendimento sobre o sistema alimentar, ele é monocultura. é monocultura, as ciências agrárias são monocultura, elas não entendem. A maquinária está desenhada para um tipo de cultura, não entendo a diversidade das pessoas, que é milenar, né? Que é milenar. Ana, Uhum. enquanto você falava, a Luísa fez um comentário que eu vou ler para você, que ela ficou na dúvida. Uhum. Ela não entendeu muito bem por que, com as mudanças climáticas, teremos diminuição de nutrientes e micronutrientes. Exemplo, É. cálcio e ferro. Isso principalmente é apresentado para as espécies vegetais, né? Porque aí, claro, isso é uma discussão bem mais fisiológica, mas as plantas realizam a fotossíntese, né? E a fotossíntese é o processo que elas pegam o CO2 e produzem oxigênio e seus tecidos. Então, a gente está consumindo o produto, quando consumimos milho, batata e tal, a gente está consumindo o acumulado desse processo de fotossíntese. Enquanto aumente o aumento da concentração de CO2 vai acontecendo, esse processo de fotossíntese também muda. E muda a forma em que as espécies vegetais vão a fixar esses nutrientes. Então, o que está sendo discutido é que esse aumento na concentração de CO2 significaria como uma fertilização de carbono para as plantas. É um pouco complexo, mas é isso. Então, elas vão crescer bem mais rápido, assim, primeiro, tem mais calor, está tudo mais quente, tem menos água, tem mais carbono. Então, essa taxa de crescimento vai a influenciar a possibilidade da fixação a produção desses nutrientes por conta do funcionamento delas. Algumas espécies vão mudar, por isso alguns milhos poderão ser plantados, outros não. E assim, mas no geral elas vão ficar bem mais comprometidas, assim, né? Alguns
algumas culturas para alguns nutrientes. Mas essa é uma linha de pesquisa que acho que é interessante, né, pensar. Bueno, vou ler outra pergunta que eu acho que também vai entrar, foge um pouco desse tema da pergunta anterior. Mas ela já foi várias, todos os aulões é citado, né? As Uhum. punks, as É. punks. O William perguntou se as punks parecem ter mais resiliência em climas extremos. Isso procede? Hum. Bom, boa parte das punks são espécies pioneiras, né? Não sei se boa parte, estou falando aqui, não sou experta em punk, mas a gente sabe que tem plantas que são espécies guerreiras, assim. Aliás, são tantas, sabe? São tantas. É uma diversidade tão grande que a gente não conhece, que, obviamente, essa seria uma opção. E punk agora, né? Mas a gente tem nomes tradicionais. Aqui a gente consome jambu, treme, treme jambu, que é uma punk paraense, amazônica, não, para brigar aqui com o resto da Amazônia, mas que faz parte da cultura alimentar, né? Em outras, especialmente nos contextos mais urbanos, a gente tem uma perda maior, né, dessa diversidade. Mas no México, se fala é quelite. Só que a possibilidade de trazer essas punks também tem a ver com um modelo de produção, porque o herbicida, que é um dos principais agrotóxicos utilizados, ele acaba com as punks. Então, se a gente fala do consumo do punk, tem que falar da mudança da produção, né? E entender que as punks merecem ter seu espaço na roça, né? Que não são uma praga. Boa. Eu acho que desse lance da punk é isso, né? A gente tem, um termo para nós brasileiros recente, da última década, mas que para a cultura alimentar dos povos tradicionais é a base também. É, E é aí, verdade. eu fico, isso que você falou por último se tem agrotóxico, não vai ter punk. Uhum. Então tá tudo no mesmo E se bolo, tem né? punk que sobreviva, vai estar poluída, pelo menos. Então, a gente tem que pensar nisso. Outra pergunta, agora da Gabri, ela achava que a pecuária tinha mais impacto no efeito estufa do que a agricultura. Mas Uhum. pelo que ela entendeu da sua explicação, não é bem isso. Confere aí ou Ah, não? Ela é, entendeu certo? a pecuária tem um grande impacto, sim, só que eu não gosto de fazer essas divisões, sabe? Porque a soja produz alimento para animais. Então, não tem como separar. Por isso, a ideia de pensar o sistema alimentar, assim, pensar em sistema alimentar, como esse sistema composto por todos esses sectores, é muito importante, assim, não, é difícil. Qual o limite? Se a gente tem áreas plantadas só para produção de rações, e temos a pecuária e temos o gado que tem toda uma emissões atribuídas à própria assim, a própria digestão, né, do gado, do gado de vaca, né? Mas também temos outras. Isso não significa que o resto dos sectores do sistema alimentar não tenha a ver com a produção de proteína animal e não sejam emissores. O que é escandalosamente diferente é as emissões que vêm desse modelo hegemônico e as emissões da agricultura tradicional. Eu não trouxe dados aqui, mas tem algumas referências que contrastam isso. Isso é importante porque, pelo menos para cá, para a Amazônia, eu acho que no geral no Brasil, temos também, nesse discurso sobre mitigação, mudança climática, uma uma condena quase à roça, né, ao uso do fogo, ao uso tradicional do fogo. E não tem nada a ver essas queimadas que eu apresentei aí, são para desmatamento, para expansão de capim, né, de áreas de produção de fazenda. E não tem nada a ver com o fogo tradicional que tem mais a ver com essa última imagem que eu apresentei de vocês, desse roçado indígena que ele caminha para a floresta. Ele não está divorciado da floresta. Ele está é um fogo que conduz à floresta. Então, é bem importante, inclusive até porque aqui nas áreas que tem as comunidades têm maiores áreas de floresta conservada, está chegando nessa pegada, né, da mudança climática, da emergência climática, toda uma onda
de contratos de carbono para sequestro de carbono com empresas que então querem produzir valor econômico e grana a partir dessa resistência que essas populações têm feito nos seus territórios. Então, essas áreas de floresta se transformam em bonos de carbono que são comprados por empresas transnacionais de fora e que entre esses contratos que têm aí entre meia a 30 anos de duração, que são várias gerações, está uma das coisas que é bem discutida é que o pessoal não poderia fazer a roça, né? Que a roça e o fogo é emissor, então aí temos uma nova onda colonial, né, nessa narrativa climática. Eu tenho uma pergunta que eu vou falar mais para frente, que é sobre a visão colonial de tudo Uhum. isso. Eu vou fazer a pergunta do Germano. Ana, é possível pensar de forma realista e otimista na sustentabilidade no tempo das alternativas, né? Otimista na sustentabilidade no tempo das alternativas que são praticadas milenarmente por comunidades tradicionais, uma vez que a pressão sobre os territórios é um dos principais conflitos por terra. Você conseguiu entender? É um pouco. Sim, no meio desse conflito, desse cenário terrível, ainda é possível, né, pensar. Eu acho que sim, não? Eu estou aqui na mesa de uma família quilombola que está na luta pela terra, então, isso existe, é realidade. Que tem desafio, obviamente tem. Só que na medida que a gente consiga acompanhar, né, e se mobilizar para isso, eu acho que é mais possível ainda, né? Eu sinto às vezes que é muito esperado pelas próprias comunidades tradicionais, mas é muito importante criar uma rede de apoio, entender que o que acontece aqui, né, nessas comunidades, tem tudo a ver com nossa possibilidade de comer saudavelmente, né? Não está um território por lá desligar a nossa dieta. Então, pensar nossas escolhas também passa por pensar como essas escolhas atravessam esses territórios aqui puxando ou não esses atores que estão ameaçando esses territórios, né? E que estão aí no centro desses conflitos pela terra. E que, na minha perspectiva, elas vão se tornar reais, né? Uhum. E a partir do investimento do poder público, não tem outra Uhum. alternativa que não seja. Isso não vai vir, elas não vão ser alternativas Que reais caem de até pé por, sozinhos. por, por vontade política, né? Porque enquanto quem está tomando mais as rédeas da frente da questão climática são os próprios É, causadores dela, não são os é, governos. que a gente viu um pouco isso aí, né? Como esses bancos doadores estão na frente com essa pegar assim bem mais da agricultura climaticamente inteligente, high-tech, e deixando atrás as lutas que continuam sendo pautadas pelas comunidades tradicionais, né? Pela reforma agrária, direito à terra, direito a território, que tem tudo a ver, porque o discurso climático também tem essa armadilha, né? De se não é só emissões, o que tem a ver a reforma agrária com o clima e tem tudo a ver. Então aí é nós, né? A gente que tem que acompanhar isso, fazer pressão para que essas políticas públicas sejam efetivas e que respondam a essas lutas, né, que são históricas. Bueno, eu vou fazer uma pergunta, Samsung SM, o nome não estava escrito. Você não citou, mas em um contexto de mudanças climáticas, as áreas dos Planaltos Sul vão demorar mais para a chegada das crises? Eu É não, uma- desculpa aí a geografia, porque estou só na República Paraense, então não sei quais são as áreas do Planalto Sul. Se poderia explicar? A gente tem tempo, né? Eu também não entendi os Planaltos Sul se seria se referente ao Brasil ou à Venezuela ou Latinoamérica. O Samsung SM pode fazer de novo a pergunta. E se quiser, pode levantar a mãozinha, porque eu estou pensando aqui, conforme a nossa fala, nossa aulão de hoje, eu queria experimentar a possibilidade das pessoas fazerem a pergunta para você também. Então, quem Sim. quiser fazer direto a pergunta, pode levantar a mão, que aí eu desmuto o microfone. Então, mas eu acho que o Samsung pode refazer a pergunta, vou esperar refazer, mas conforme o que eu tinha falado, é o colonialismo do pensamento, né? Ao mesmo Uhum. tempo, a gente faz essa disputa, a gente tem ali as pautas
ligados às emergências climáticas na nosso feed de notícia da Xepa. Mas muito estudo que a gente depara, a gente vê não é um exagerado falar que é uma visão branca e europeia, trazendo um alarde para a América Latina, para o Hum, povo ficar mais ainda, ao invés de trazer um processo de conhecimento, de formação, traz mais um alarde e que, conforme eles vão fazendo lá no território deles, eles vão desenvolvendo algumas iniciativas, mas assim como é com os agrotóxicos, as emergências climáticas é jogada no nosso quintal, né? totalmente. Totalmente. E a gente tem aí, como apresentamos, né, uma responsabilidade histórica bem clara. A gente não foi responsável da maior parte das emissões. E o que desencadeou essas emissões foi o colonialismo, né? Como esse